Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia número 67 da nossa meditação. Hoje é um capítulo. Tem gente que no passado deve ter dito assim, o padre está arrancando o couro, está judiando, está tratando mal, tem dia que tem 5 capítulos, tem dia que tem 4 capítulos, quem sabe até 6, então fique tranquilo. Agradeça a Deus e hoje é dia de um aprofundamento ainda maior. Nós vamos ver 10 recomendações de Jesus para aqueles que querem segui-lo, para os seus apóstolos. No dia de hoje é apenas um capítulo. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vocês devem se recordar, o padre disse, lá no primeiro dia que o Evangelho de São Mateus, nós temos 5 discursos, homilias, pregações de Jesus. E entre esses discursos nós temos narrativas que são apresentadas por São Mateus. Hoje nós vamos no segundo discurso, segunda homilia de Jesus, a mais curta delas, apenas um capítulo. Então, se você tem a sua Bíblia, tem gente que diz assim, você precisa matar e mostrar o pau. Então, mata a cobra e mostra o pau. Então, o padre está dizendo que nós temos aqui discurso de Jesus, então vamos provar, vamos ver, vamos tocar a Bíblia, vamos tocar na Bíblia e vamos ver isso. Capítulo 10, versículo 5. Nós vamos ver aqui que Jesus ele começa a falar. Veja, no capítulo 5 diz assim: Jesus enviou esses 12 com estas recomendações, 2 pontos. Com essas recomendações, o que significa 2 pontos? Jesus começa a falar. Padre, onde que termina este discurso? Capítulo 11, versículo 1. Termina dizendo assim, quando Jesus, veja ali no 7:28, quando terminou a primeira homilia, o primeiro discurso também terminou isso. Quando Jesus terminou essas palavras, agora capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos seus discípulos. Então, quando Jesus acabou de dar essas instruções, ou seja, aqui dentro, nesse miolo do capítulo 10 até o 10:42, é só Jesus que fala. Primeiro, Jesus ele vai escolher os seus 10 apóstolos. Daqui a pouco a gente vai ver 10 recomendações. Jesus vai escolher os seus 12 apóstolos. Depois a gente vai ver 10 recomendações que Jesus deu para aqueles que querem segui-los. Jesus escolheu 12. Por que ele escolheu 12? Porque Jesus veio restaurar, ele veio renovar, ele veio dar plenitude a Israel, aquilo que era a antiga aliança. Como que o antigo Israel era dividido? Como que o antigo Israel era organizado? Era organizado pelas 12 tribos. Nós tínhamos Abraão, Jesus está ligado a Abraão, por isso ele está ligado à bênção de Deus. Nós tínhamos Abraão, tínhamos Isaac, depois tivemos Jacó. Jacó também chamado de Israel. Os 2 nomes são corretos. E aí ele teve 12 filhos. Todo judeu vem de uma dessas 12 tribos. Jesus ele não teve 12 tribos, ele teve 12 apóstolos. Por quê? Porque ele é o novo Israel, é aquele que vem levar à plenitude aquilo que aconteceu com Israel. E esses 12 apóstolos, aqui um jeito para quem quiser entender o nome dos 12 ou quiser memorizar, normalmente esses 12 eles podem ser divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo daqueles que são mais próximos. São Mateus mostra o chamado desses apóstolos. Mostra o chamado desses apóstolos ali no final do capítulo 4. Aqui nós temos sempre em primeiro, o primeiro e último, nos 4 evangelhos, todos os evangelhos que mostram a lista dos apóstolos. Sempre o primeiro e último não muda a ordem. Muda o evangelista, mas todo o evangelista que fala sobre Jesus, os 4 evangelhos, o primeiro é sempre Pedro. O último é sempre Judas, o traidor. E aí depois do segundo até o 11º pode mudar. Do 1º ao 4 nós temos os mais próximos. Quem eram os mais próximos? Pedro e seu irmão André, e depois outra dupla de irmão, Tiago e João. Sempre nos 4 evangelhos aparece esses 4 como os primeiros. Pedro,
Aí pode mudar ali a ordem dos outros três. Temos Pedro, André, depois temos Tiago e temos João. Depois do do quinto, sexto, sétimo e oitavo, também vai aparecer outros discípulos, aqueles que estão mais ligados, mais próximos àqueles que não são judeus, aqueles que são gregos, aqueles que não estão relacionados, que não vieram de uma origem, que não estão mais muito próximos do judaísmo, aqueles que estão mais próximos que não são judeus, que não estão tão próximos do judaísmo. Então, os apóstolos na lista, o quinto, sexto, sétimo e oitavo, são os 4 que não estão tão próximos dos judeus, ou do judaísmo. E aí depois, os últimos deles, o nono, décimo, 11º e 12º, são apóstolos ali muito ligados ao judaísmo, de uma raiz judaica muito forte. Aí aparece sempre São Mateus, aparece também sempre Judas Iscariotes, aparece sempre Simão e aparece também Tiago, filho de Alfeu. Então, os 12 são divididos em 3 grupos. Primeiro grupo, sempre de 4 cada grupo, primeiro grupo dos mais próximos, depois do grupo daqueles que não são judeus, não estão tão relacionados ao judaísmo, depois o último grupo daqueles que são judeus e muito próximos ao judaísmo. E aí Jesus, ele envia esses apóstolos, ele dá poder para eles expulsar os demônios, e Jesus, ele faz aqueles apóstolos 10 pedidos. Novamente o número 10. Não sei se o autor sagrado teve esta intenção, confesso que eu não vi outro comentador, outra Bíblia, nada disso dizendo essas 10 recomendações, mas lendo, meditando, grifando, eu cheguei a essa conclusão. Cheguei a essa conclusão que aqui tem 10 recomendações. Capítulo 8 e 9, nós temos ali também 10 conselhos de Jesus. Depois, no capítulo 5, nós temos os 10 felizes. É algo de Deus, tem uma sabedoria muito profunda. Então, pega a Bíblia, depois vocês colocam ali na frente os 10, e esses 10 são instruções que Jesus dá aos apóstolos, e hoje nós podemos traduzir e trazer isso para a nossa vida. Primeiro deles, gosto muito, muito claro e muito aplicável. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, não aos gentios, não aos samaritanos. Alguém vai dizer assim, padre, mas os apóstolos não podiam ir aos pagãos, não podiam ir aos samaritanos, não podiam ir àqueles que não têm fé? Aqui não. Primeira missão deles, ir àqueles que eram de Israel, porque Jesus queria converter aqueles que eram da antiga aliança, aqueles que tinham sangue judeu, aqueles que estavam nas 12 tribos. Primeiro eles teriam prioridade, a primeira chance, eles eram o povo escolhido de Deus, o povo que veio da antiga aliança. Se eles rejeitaram, aí depois eles vieram para outros. Mas por que os apóstolos não foram aqueles que não eram judeus? Não foram agora, no capítulo 10. Lá no capítulo 28, Jesus vai dizer para os apóstolos, eu vos envio, ide batizai a todos, evangelizai-os, em nome do Pai, ide, evangelizai a todos, proclamai a boa nova a todas as nações e batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no final do Evangelho, Mateus 28, é a todos. Aqui, a primazia, a prioridade, o primeiro anúncio, o primeiro convite seriam para aqueles que tinham a descendência de Abraão e vinha de uma das 12 tribos. Então, primeiro pedido, e aqui vem para você também, qual que é o primeiro lugar que você deve anunciar o Evangelho? Qual que é a sua primeira missão como anunciador de Jesus? É na sua casa. É na sua casa. É na sua casa. É lá onde Deus te constitui o evangelizador por missão. O evangelizador ali de uma forma primária. Depois o segundo, proclamai o reino, proclamai que o reino está próximo. Aqui é um chamado à conversão. Proclamai que o reino de Deus está próximo. Primeiro, anunciai as ovelhas perdidas. Anunciai o quê? Anunciai que o reino está próximo. Não precisa passar medo. Jesus está voltando, ele vai voltar. Se você não voltar, você vai para o inferno, vai ser condenado. Não é isso. Mas nós temos que anunciar que existe uma boa nova. Nós temos que anunciar que existe alguém que está do nosso lado, que cuida de nós, que o Salvador já existe, que agora não é preciso mais se oferecer sangues e sacrifícios de animais, que agora Cristo já se sacrificou por nós, que nós temos a Eucaristia, que Deus, Ele é próximo a nós, que Ele está entre nós. Então esse é o segundo pedido, a segunda recomendação. Proclamai, anunciai. Primeiro, ide. Segundo, proclamai. Muito interessante os verbos, né? Primeiro, ide. Segundo, proclamai, o reino está próximo. Terceiro, curai. Ide,
Proclamai. Terceiro, curai. Curai quem? Os doentes. Só curar doentes? Não. Ressuscitar os mortos. Depois purificar os leprosos, expulsar os demônios. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Curar. Padre, eu não sei curar. Não tenho a graça de fazer milagres. O tempo que nós gastamos com as pessoas, o diálogo que nós temos com as pessoas já é uma cura. Tempo, amor e carinho já realiza a cura da alma. Então, nós somos chamados a ir, a proclamar e a curar. E aí depois, o quarto é não levar. É não levar. Não levar o quê? Ouro, prata, alforge, 2 túnicas, sandálias, cajado. Por quê? Porque o operário ele é digno do seu próprio sustento. Padre, como que eu aplico isso na minha vida? Aqui, Jesus está falando para os 12 apóstolos, principalmente para aqueles que são padres, freiras, para todo mundo. Mas aqui é principalmente a visão, a vocação daquele que é consagrado a Deus. Como que pode ser aplicado na vida? Aqui, o sentido da simplicidade. Se você tem dinheiro, não significa que você tem que comprar a roupa mais cara do mundo. Compra uma mais barata, pega aquele dinheiro e doa para os pobres. Ajuda quem tem necessidade, ajuda aquelas pessoas que estão precisando. Então, Jesus ele está ensinando que aqueles que querem segui-lo têm como maior riqueza não coisas nem outras pessoas, mas Ele mesmo. Então, aqui está a confiança na providência, a confiança no cuidado que Ele tem. É o não levar. Depois, o quinto, entrar na cidade. Quando você entrar numa cidade, entrar numa casa, quando você for anunciar, você vai numa casa, você deve saudar. Você deve saudar. Se você for bem acolhido, louvado seja Deus. Se aqueles não te acolherem, você sacode a poeira e vai para frente, vai para a próxima. Não precisa ficar levando desaforo de ninguém. Você anuncia o evangelho, mas ninguém é obrigado a se converter. Ninguém é obrigado a se converter. Às vezes tem pessoas da nossa própria família, da própria casa que não quer. Tem pessoas que conversam comigo todo dia, falam que gostam do padre, que quer aprender mais sobre a fé e não tem tempo para ler a Bíblia, nem sabe que tem Bíblia em um ano. Cada um que é grande, que é adulto, eu não tenho filho, nem pequeno, nem barbado. Eu tenho as pessoas que Deus confia para me evangelizar, eu vou dizer, eu vou ensinar, mas cada um é responsável pela sua salvação. Você ensina, educa, mas a pessoa não quer, responsabilidade dela. Sacode a poeira e evangeliza quem quer. Não desista daqueles que Deus lhe confiou, mas não imponha, respeite, não imponha. E aqui para evangelizar 2 coisas precisam ser claras para evangelizar. A primeira delas, eu não sabia, eu fui surpreendido. Jesus ele diz, seja prudente como a serpente. Cuidado com as pessoas, cuidado para não ficar falando coisa da sua vida, cuidado para confiar, cuidado para com situações que são delicadas. Então, padre, me decepcionei na igreja, na minha comunidade. Olha, para mim seria uma novidade e algo estranho se alguém falasse que não se decepcionou. Jesus ele disse, seja prudente como a serpente. A serpente não fica andando no meio da rua. A serpente viu que você... que ela vai ser atacada e ela ataca antes. Então não é para atacar antes, mas é para você tomar cuidado, você ficar atento, você tem que ser uma pessoa atenta e tomar muito cuidado, não ser uma pessoa simplória e extremamente inocente. E aí depois dá o exemplo da pomba, dá o exemplo do pardal, da pomba, para ser simples. A pomba ela é simples, ela é pacífica, fica evitando conflitos. Ao mesmo tempo que você é uma pessoa pacífica, você é uma pessoa astuta, inteligente, uma pessoa esperta. Depois o sexto, cuidado com os homens, com as pessoas. Por quê? Porque vocês serão entregues nos tribunais, aos governadores, falarão mal contra você, pai ficará contra o filho, contra divisões nas famílias, nós seremos odiados. Ou seja, Jesus ele dá uma recomendação, alerta porque aqueles que querem segui-lo, pode ser que terão perseguição na vida. Veja, ide as ovelhas de Israel, proclamai o reino de Deus, curai os doentes, não levar coisas desnecessárias, entre nas cidades e proclame, se não quiserem acolher, vá para outra. Depois vocês serão entregues, serão perseguidos. E quando for perseguido, aqui é muito interessante e muito bonito, fuja.
vai para outra cidade. E aí, por que nós vamos ser perseguidos, padre? Porque o discípulo, o texto diz, não está acima do seu mestre. E aí depois no capítulo 7, fala que pelo menos 4 vezes, não é no capítulo 7, é nesse sétimo pedido de Jesus, diz pelo menos 4 vezes, não temer. Você pode grifar ali, não temer, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E pode encontrar ali, você coloca o número 7 na frente. Na nossa metodologia, no capítulo 10, Jesus fala, aqui nós chamamos de discurso missionário. Discurso missionário é o discurso para aqueles que vão em missão, e aí tem 10 conselhos para os missionários, e um deles é falar abertamente não temer. Não tema, não tema, não tema quem mata o corpo. Porque pode matar o corpo, mas ninguém pode tirar a sua vida e te levar para o inferno, a não ser os seus próprios pecados. Então é não temer. O 8º, Jesus causa divisão. Padre, eu pensei que Jesus vinha trazer a paz, que vinha trazer a discórdia. Aqui diz que ele veio trazer a espada. Por quê? Querido irmão, se você diz a verdade, se você entra numa casa, num lugar sujo, bagunçado e põe a luz, os bichos vão pular, vão aparecer. Enquanto ninguém provoca, ninguém fala nada, aceita tudo do jeito que está, você tem muitos amigos. A partir do momento que você quer corrigir, quer viver uma vida correta, muitas vezes as pessoas se sentem provocadas. O que você vai fazer agora? Eu vou na missa. Aí ela não vai na missa, quem é você? Para que missa? Para que Deus? Eu começo a ficar irritada. Veja, tem o padre, o Frei Gilson, aparece, 4 horas da manhã ele reza o terço. Para padres, hein? Pessoas dentro da igreja. Se você conta que você reza o terço 4 da manhã, para que exagero? Para que fanatismo? Tá maluco? É hora de dormir e não sei o quê. E eu não consigo acordar às 4 da manhã para rezar com ele. Por quê? Porque eu tô dormindo, no outro dia eu tenho que acordar cedo, tenho os meus compromissos. Mas quando alguém fala que acorda 4, você consegue, like para você, 10 mil likes, parabéns. Agora tem gente que vai criticar alguém que acorda às 4 da manhã para rezar o terço, mas se alguém fala que acorda às 4 da manhã para ir na academia, para fazer caminhada na rua, é aplaudido, é virtuoso, é zeloso do corpo, é uma pessoa extremamente cuidadosa e disciplinada. Então para rezar não pode, agora para bater perna ou até para ir para academia, que também tem o seu valor, para fazer caminhada, aí pode. Tinha um jogador, antigamente Kobe Bryant, ele morreu e ele dizia que ele acordava antes do que os outros jogadores para treinar. Por quê? Porque ele queria ser melhor do que os outros. E aí, todo mundo aplaudiu. Agora, para rezar não pode. Então Jesus diz, pode se preparar, eu vim causar divisão. Muitos vão perseguir por causa disso. E aí tem o nono recomendação, renuncie a si mesmo. Quem amar pai, mãe, filho, qualquer coisa mais do que a mim não é digno de mim. Toma sua cruz e me siga. Quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la. E aí o 10º conselho é, se alguém recebe alguém em meu nome e recebe um profeta, recebe alguém, uma criança, terá a recompensa. Quem recebe um profeta terá a recompensa do profeta. O padre não diz isso, quem mantém esse vídeo são vocês. Nós não temos propaganda, não temos marcas, não temos comerciais, não temos YouTube, não temos monetização, não temos nada. Quem mantém são aqueles que assistem e gostam. E aqui o texto está dizendo, eu não digo isso para ganhar dinheiro de ninguém, mas uma pessoa, um dia diante de Deus, tem o padre, tem a Lumière que ajuda o padre, tem outras pessoas que também colaboram com a evangelização. Nós somos os evangelizadores primários, porque através de nós, Deus dá graça que o vídeo chega até você. Porém, aqueles que colaboram com o canal, um dia vai ter o mesmo mérito que nós diante de Deus. Eu vou ter um mérito, nós vamos ter mérito diante de Deus, deixamos o nosso tempo, todas as coisas para evangelizar. Um dia Deus vai dar recompensa. A mesma recompensa que nós temos, aqueles que colaboram com o canal vai ter também. Padre, parece pastor protestante falando. Primeira coisa, que a gente não fala toda hora sobre isso. E segundo é que a Bíblia está dizendo. Então, aqueles que acolherem, que ajudarem, que colaborarem, que fazerem um bem, alguém que é um evangelizador, alguém que está fazendo algo para o reino, terá a mesma recompensa deste evangelizador. Então, se você ajuda na catequese, ajuda na paróquia, se você colabora ou entrega a sua vida para Deus, você não ficará sem recompensa. Então, esse é o 10º e último. Resumindo, nós vimos ali os 12 apóstolos, depois 10 recomendações de Jesus para quem quer segui-lo. Primeiro, vá lá na sua casa, proclama com o reino de Deus, Deus está no nosso meio. Curai as pessoas, curem as almas, não leve coisas desnecessárias, entre na cidade, evangeliza. Se não quiser, toca para frente e vai para quem quer. Vocês serão entregues, serão perseguidos, terão dificuldades. Não tema.
não tema, não tema, não tema, não tema. Fala abertamente, não tema, não tema. Depois o outro, eu vim trazer divisão. Aqueles que quiserem pregar e seguir o Senhor vão ter dificuldades, vão ter perseguições. Depois renuncie. Tenha amor, cuidado e coisas que você gosta, mas acima de tudo está Deus. Renuncie a si mesmo. E por fim, quem recebe alguém que está evangelizando, está fazendo algo por Deus, terá os mesmos méritos do evangelizador. Receba uma criança, um padre, um evangelizador, e vocês terão o mesmo mérito. Esse é o capítulo 10. Amanhã nós vamos para mais um discurso, capítulos 11 e 12. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até amanhã. Coloque aqui nos comentários como que vocês estão meditando esse Evangelho de São Mateus, que tem muito conteúdo para meditar. E o Padre, aos poucos, vai lendo todos os comentários. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.